E eu queria saber de você, Carla. Como que a gente pode estabelecer e criar um relacionamento forte com Deus? O que você faz? Muito boa essa pergunta. Eu acho que da mesma maneira que qualquer relacionamento, terreno ou celeste, nós necessitamos depositar tempo e atenção, não é diferente com o nosso relacionamento com o Senhor. Desde o início, ali quando eu conheci a igreja, eu lembro que eu comecei a entender um pouco isso, ainda na época em que as missionárias elas estavam me ensinando. Eu costumo dizer que eu nunca lembro especificamente do momento que elas falaram para mim, né, sobre orar, sobre a primeira visão, sobre a veracidade da igreja. Com certeza elas fizeram, mas algo que ficou muito claro na minha mente foi o dia em que elas falaram assim para mim, elas com o livro de Mórmon em mãos, né? Elas falaram assim: você precisa ler esse livro todos os dias. E sempre que você for ler esse livro, você precisa orar antes para entender as palavras que você vai ler, porque você vai ler muitas palavras diferentes, talvez em algum momento que não vai entender. E depois você precisa você precisa orar para aplicar o que você aprendeu. E eu, tá bom. Só que com 12, 13 anos, naquela época, praticamente a minha rotina era: eu ia pra escola, depois eu voltava da escola, eu brincava com minhas primas, com meu irmão, e o dia passava. Mas era impressionante, porque eu tinha ouvido aquele convite, tinha ficado, acredito eu, que não apenas na minha mente, mas no meu coração de uma maneira, que eu lembro que eu sempre andava com meu livro de Mórmon, que eu tinha ganhado das missionárias, né? Eu ia pra casa da minha avó geralmente aos finais de semana, e eu levava sacolas, né? Não era nem mochila, era sacolas com roupas ou com algumas coisas suficientes para aqueles finais de semana. E sempre tinha um livro de Mórmon físico em uma daquelas sacolas. Tipo, eu não andava, seja fosse pra igreja, fosse pra qualquer lugar, eu sempre tinha um livro de Mórmon físico comigo. E eu lembro que, apesar de ter sempre um livro de Mórmon físico comigo, brincava, passava o dia, enfim, ainda praticamente pré-adolescente, criança ainda, basicamente. E eu lembro que quando eu deitava à noite, eu não sei explicar, mas era como se fosse uma voz na minha mente que dizia assim: você ainda não leu o livro. Você já vai dormir, você ainda não leu o livro. E eu ficava tipo assim: mas amanhã eu posso ler. Mas eu não conseguia dormir enquanto eu não lesse pelo menos um versículo. E eu comecei a fazer isso todos os dias. Eu estudava o livro de Mórmon. Às vezes era só um versículo. Mas eu sempre não apenas lia pra, um check, eu li. Mas eu tentava entender qual é a mensagem que Deus tem pra mim hoje. O que Deus quer falar pra mim hoje. O que é que Ele quer que eu faça hoje. Então, sempre eu começava lendo com algo em mente. Às vezes eu até abria aleatoriamente, como às vezes a gente costuma fazer, o que Deus quer falar pra mim hoje. Então, sempre que eu fazia isso, eu achava que era mágica na época, né? Nossa, veio justamente algo que eu preciso fazer, eu preciso melhorar, eu preciso aprender. Mas depois eu comecei a aprender que era o padrão do Senhor, né? De se comunicar conosco. Às vezes, em um relacionamento, a gente só quer falar. A gente só quer ser visto. Mas se nós não vemos o outro, não aprendemos a ouvir o outro, esse relacionamento ele não pode ser construído. Então, não é diferente com o relacionamento com o Senhor, né? Com o nosso Pai Celestial. Na missão, eu costumava falar para as pessoas que eu ensinava, quando nós falávamos sobre a oração, se você tem um filho ou uma filha, você vai querer que seu filho ou sua filha ligue para você todos os dias, né? Como você vai se sentir se passar semanas sem ligar para você? E geralmente quando eram pais, falavam, muito triste. Ou quando eram filhos, como você vai se sentir se você não fala com sua mãe ou seu pai por meses? Muito triste, vou sentir saudades. E eu falava, é a mesma coisa com Deus. Ele é o nosso Pai Celestial. Talvez por agora, né, por esse momento que nós estamos aqui, nós não consigamos ver Ele assim, face a face. Mas quanto mais nós desenvolvemos esse relacionamento com o Senhor por coisas pequenas e simples. Eu lembro que essa foi uma das primeiras escrituras como minha favorita, né? Por meio de coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas. E eu ficava uau, é verdade. Porque eu fazia uma oração e eu sentia algo bom. Eu pensava algo na igreja, nossa, essa semana eu quero mudar isso. Às vezes acontecia alguma provação, mas depois me vinha um pensamento, é para que você possa aprender. Eu estudava o livro de Mórmon, eu aprendia algo.
eu ia para a igreja, eu aprendia algo. Então foi se criando um ciclo. Às vezes eu olhava para trás e eu sentia como se eu não estivesse progredindo. Porque muitas vezes a gente tem essa sensação de, tipo, nossa, eu tô fazendo tudo certo, eu tô orando, eu tô estudando as escrituras, depois eu comecei a frequentar o seminário, fazer o progresso pessoal, e indo na igreja todos os domingos, e havia momentos específicos em que parecia que, né, o meu temperamento adolescente naquele momento não estava mudando, né, eu não estava progredindo. Mas com o passar do tempo, e isso eu só percebi depois quando eu comecei a ouvir algumas pessoas que não eram membros da igreja, falando sobre, nossa, você tá diferente, tipo, você tá falando mais, ou você tá mais paciente, você tá mais tranquila, o que aconteceu? E eu comecei a refletir, não, peraí, alguma coisa tá acontecendo aqui. E eu lembro que mais ou menos ali entre 14, 15, 16 anos, mais ou menos por essa época, eu lembro que eu olhava para trás, para os meus 12, 13 anos, e olhava para onde eu tava ali naquele momento, e a sensação era como se eu estivesse subindo uma montanha. E quando a gente... Não sei se você já fez trilha. Já. Quando a gente... Não gosto da experiência, mas tudo bem. Mas a vista do final é muito bonita, né? Quando nós estamos fazendo uma trilha, muitas vezes, imediatamente, nós não percebemos que a gente está subindo. E nós só percebemos o quão alto nós estamos indo quando paramos em pontos específicos e a gente olha a vista ou olha o tanto que a gente já andou. Então... Basicamente foi o que aconteceu comigo naquele ponto, ali entre 15 e 16 anos, eu olhei para trás, tipo, para as minhas experiências desde os 12 anos, e eu percebi que eu já tinha aprendido muita coisa. Que aquelas experiências que eu orava para ter, que antes eu não tinha, eu já tinha para compartilhar. Que aquele desejo de falar em público, né, falar com as pessoas sobre o evangelho, que antes eu tinha tanto medo, eu já tinha começado ali a desenvolver melhor. Então... desenvolver um relacionamento com Deus não é algo esporádico, né? É algo diário. Eu costumo dizer que eu estou em contato com o Senhor 24 horas, 7 dias por semana, tipo, o tempo todo. Se eu estou andando na rua, se eu estou no trabalho, se eu estou estudando, todas as coisas que eu faço, ele tá muito presente ali na minha vida, né? Porque eu não consigo desprender. Tipo, pra mim não existe... a vida na igreja, a vida em casa, a vida na faculdade, a vida no trabalho. Para mim, todas as coisas, desde o começo, desde quando eu conheci o Evangelho, elas sempre estiveram muito ligadas. E eu acredito que graças a isso, claro que às vezes a gente encontra algumas dificuldades, mas graças a isso, mesmo apesar das dificuldades, eu consigo sentir o Senhor muito presente. É como, tipo, se tá tudo indo bem, eu tô agradecendo ao Senhor. Se tá tudo dando errado aparentemente, eu ainda consigo sentir esse sentimento de gratidão, porque eu sei que não vai durar pra sempre, porque o Senhor, ele tá ali, ele tem um plano maior pra mim também.